Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos lá. Finalizando o mês com as pregações relacionadas ao corpo de Cristo, hoje eu venho também trazer uma informação celestial abençoada em nome de Jesus. Vamos começar primeiro em Efésios 1, versículo 23. Efésios 1, versículo 23. Talvez a sua versão possa estar um pouco diferente da minha, mas sigamos ali o que está escrito também. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Ou, ali está, no versículo anterior vai estar falando que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo. Amém? Curvemos as nossas cabeças e vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, Deus Pai amado, obrigada, meu Deus, por mais esse dia ao qual estamos aqui, Senhor, como tua igreja, reunidos para receber mais uma palavra que vem de ti, Senhor, mais uma palavra que foi dada por ti. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, eu peço que faça com que essa palavra entre a nossa mente, o nosso coração, que ela penetre da forma que o Senhor deseja que a gente entenda. Senhor, que não seja eu, tua serva, tua filha a pregar, mas que seja o teu Santo Espírito a me usar da maneira que o Senhor deseja, da forma com que deseja, para que a tua igreja seja edificada cada vez mais, Senhor. Eu te entrego todas essas palavras e que o Senhor faça conforme o seu desejo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Então, como lemos em Efésios 1, no versículo 23, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, que completa todas as coisas em todos os lugares. Finalizando hoje o mês, onde passamos aí, acho que foram 5 quartas-feiras, né, com informações sobre o corpo. Não me cabe fazer retrospectiva. Aqueles que tiverem interesse e vontade de fazer a retrospectiva, entendam, porque a mensagem final hoje é o complemento das anteriores. E a gente entende, eu estava vendo isso aqui que eu achei interessante, o pastor Joey que gosta de indicar números. Aí eu falei, Efésios 1, eu falei, gente, 1, 2, 3? Que engraçado, eu lembrei de você, pastor Joey, quando o Senhor me deu essa passagem. Eu falei, que interessante, 1, 2, 3, a igreja é o corpo de Cristo, completa Cristo, que completa todas as coisas. Aleluia. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, 1, 2, 3. Que curioso, né? Lembrei de ti. Mas aí, ao longo desse período, a gente viu que o corpo é, o que o corpo não é, resiliência, como eu adoeço, como eu não adoeço, se a gente tem um estado vegetativo ou não do corpo, e uma série de coisas que foram nos alimentando ao longo desse mês. E eu confesso que até falei, Senhor, quanta coisa boa e rica nós tivemos de informação. O que o Senhor vai trazer para a sua igreja agora? E aí o Senhor me disse, através desse versículo, o agir do corpo. Ele falou, minha filha, o agir do corpo. Eu falei, caramba, o agir do corpo através desse versículo. Legal, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. E aí a gente começa a entender que o agir, diferentemente do que a gente pensa, fogo, trovão, prodígios, sinais e maravilhas, porque a gente acha que o agir está linkado a Deus, e de certa forma sim, que todas as coisas estão conectadas ao Pai, amém? Mas o agir está conectado a nós. O agir, e nós vamos ver isso ao longo de hoje, está conectado às decisões. O agir está na minha mão e na tua mão. O agir do corpo é uma decisão. E nós confundimos, eu costumo falar muito em casa, que a gente tem que separar as coisas em gavetinhas, o agir da ação. A gente às vezes acha que o agir é uma coisa e a ação é outra. O agir é
é a nossa decisão de fazer alguma coisa, para que haja ação, ou seja, o reagir. E aí sim a gente conta com o Pai depois da nossa decisão. E a gente entende que o agir está conosco. Perdão, eu vou diminuir as bebidas de água, gente, eu prometo. Meus feedbacks. Mas a gente precisa entender uma coisa, queridos. Como a gente entende o agir se a gente não olha para dentro? Se a gente não internaliza? Se eu espero sempre a ação do outro? Se eu espero sempre que o outro melhore e não eu? A gente tem que aprender a enxergar o agir do corpo como um corpo, primeiro em nós. Porque não há como a gente viver esperando nos outros o que precisa ser alterado em nós mesmos. Eu não posso esperar que alguém tenha paciência comigo porque eu sou um impaciente. Eu tenho que buscar isso em mim e não querer que o mundo tolere a minha impaciência. O agir do corpo está quando eu vejo e percebo que enquanto corpo eu ainda tenho que melhorar. Quando eu observo que aquilo ali incomoda, e não que eu queira que os outros se moldem a mim. E isso é uma decisão de enxergar quem nós somos, de enxergar quais são os pontos que nós precisamos. Muito se falou de parte do corpo, de parte isso, uma coisa verdade que eu vi na quarta-feira passada, o Senhor também falou comigo, Deus não amputa membro. E a gente precisa ter isso muito claro. Não existe um membro de um corpo que não está indo, fluindo, está com alguma coisa. Não, Deus vai. Eu estou com a barriguinha gorda, Deus não vai amputar minha barriguinha. Eu vou tonificar, eu vou malhar. E é assim. Então, na quarta-feira passada que eu vi o pastor Miguel falando, Deus não amputa membros, isso é real. E se a gente vê que alguma característica do outro me incomoda, procure o contrário em você para não ver se é você que precisa melhorar uma característica. Eu falo isso muito em casa, que antes eu não falava, era muda, mas eu queria que ela não falasse, eu queria que ela tolerasse a minha falta de falar. Eu não queria aprender a falar. Glória a Deus. E eu tive que enxergar, mas fui provocada, fui tirada da minha zona de conforto, para entender que essa prensa eu tinha que passar. Quando a gente conversava, eu demorava 2 meses para sentar de volta para conversar com ela. E hoje a gente conversa com ela hora. Graças a Deus. Mas você entende que isso está na gente? Eu não posso atribuir ao outro aquilo que está em mim. Que cada um possa entender que como um agir de um corpo, eu não posso chegar para um corpo e falar, corpo, vocês precisam entender que eu não falo. O corpo vai falar, você precisa falar, Lívia. O corpo você vai falar, não consigo ter paciência. O corpo vai falar, você precisa desenvolver a paciência. O corpo você vai falar, Senhor, eu não tenho constância. E o corpo vai te falar, meu irmão, você precisa ter constância. E como que a gente entende isso? Por quê? O que o Senhor mostra e nos traz aqui hoje é um entendimento, é diálogo. Isso é uma barreira para o agir do corpo. E o diálogo, ele é via de mão dupla. Ele não pode ser unilateral. Diálogo é falar e ouvir para haver um alinhamento. Glória a Deus. Então essa forma de agir, onde a gente tem que primeiro perceber o que está em nós e aprender a falar, como eu compartilhei que eu não sabia falar, mas também aprendi a ouvir, como também a outra parte aprendeu a ouvir, está em nós. Então uma das primeiras barreiras aí para o corpo como um todo é o entendimento de falar e ouvir. Será que eu posso falar com você?
do corpo, será que você me ouviria? Ou será que você levaria para o coração e falaria, não vou mais para essa igreja, não quero mais saber, ou viraria a cara para mim? Será que eu aguentaria, talvez, uma coisa que você me falasse com o corpo? Pô, aquilo ali não desceu. Ou eu ia, caramba, tem coisas, gente, falar sobre isso nos tira da zona de conforto. E isso é o agir do corpo, ajustado, bem ajustado. Esse é o ajuste do corpo. Quando um fala, talvez não deve ser muito bom, porque nós somos seres humanos. Não, vou pensar um pouquinho, não estou muito bom hoje não. Mas tem que haver um diálogo. A gente tem que estar aberto. Eu tenho que saber ouvir uma exortação do meu irmão ali. Pô, isso aqui não está legal. E talvez eu vá ouvir o porquê daquilo não está legal. Caramba, eu percebi que era assim, me perdoe. Esse é o ponto. Então Deus não amputa membros, precisamos então entender o que é diálogo para que a gente tome as decisões de como iremos agir como corpo. E aí a gente entende lá em 1 Coríntios 12, por favor, 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Talvez a sua possa estar também um pouco diferente da minha. Enquanto ele abre aí, versículo 11. Um só mesmo é o Espírito e opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso confirma a mensagem do Senhor. O Espírito é o mesmo. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Ele não tem um pedacinho particular, transferível para cada um. Se fosse assim, né? Olha, o Espírito Santo é mais bonito que o seu. Com certeza ia ter alguém que ia falar isso ainda, né? Não é. Não é. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo em toda a terra. E aí a gente vai entender um pouquinho mais para frente quais são as diferenças. E a gente não pode ter a dificuldade de entender que o problema não está em Deus, gente. O problema não está em Deus. Deus é perfeito. O que Ele faz é perfeito. E está em nós, em percebermos a nossa parcela dentro deste corpo. E a gente vai lá em Colossenses, se quiser ficar à vontade, em Colossenses 1,18, para confirmar, Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, ou seja, excelência, perfeição. Mais uma vez, ele é 18. Primeiro Colossenses 1,18. Aí. Essa versão está igual. Ele é perfeito. Isso confirma. Ele é perfeito. E hoje vem aqui trazer o agir com os estímulos que vêm da cabeça. O Senhor traz hoje provocações para nós, como um corpo, sobre como estamos agindo como um corpo nesta igreja. E se Ele é a cabeça, e a gente já leu e passou ao longo dessas 4 semanas para trás, falando em inúmeros versículos sobre isso, por que a gente tem dificuldade de achar que o problema não está na cabeça? E a gente não entende a responsabilidade nossa, como corpo, como parcela disso. Porque diz lá, a vontade do Senhor, se ela é boa, perfeita e agradável, a gente talvez não entenda algumas coisas. E às vezes a gente acha que, nossa, está estranho. Quando a gente vê coisas fora do lugar, na nossa visão. E a gente até faz orações ao Senhor pedindo para colocar coisas no lugar. E o Senhor falou, eu não coloco no lugar aquilo que é você que tem que fazer. Se eu tenho um dedinho aqui na minha orelha, não adianta orar pedindo a Deus para botar o dedinho no lugar dele. Eu não coloco no lugar aquilo que é você que tem que colocar.
E a gente começa a entender como corpo. Será que se eu estou em tal lugar e de repente alguém me dá um toque, pô ali, faz tal coisa, eu receberia isso de bom grado? Ou me incomodaria? São reflexões que confrontam a gente. São reflexões que nos tiram do nosso conforto. Porque isso impede a ação do corpo. Porque o agir está em cada um. Nossa. Que susto, está vibrando o púlpito. Meu Deus. É o remédio. E isso impede o agir. Isso impede a ação, perdão. O agir está conosco. Tá? Em Romanos 12, 2, bem conhecido, a gente já conhece, fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Confirmando mais uma vez, a renovação tem que ser o quê? Vossa mente. Eu me lembro muito bem que a dona Orleide, pastora Leide, minha sogra querida, no retiro falou: ano que vem, quando estivermos no próximo retiro, como estaremos? Na mesma? Ou aprenderemos alguma coisa? Ou sairemos de um degrau para o outro? Nós já estamos no meio do ano. Será que nós vamos continuar sempre com a mesma mamadeira espiritual? Até quando não poderemos falar o que precisa ser falado, ouvir o que precisa ser ouvido, desconfortar o que precisa ser desconfortado, provocar o que precisa ser provocado no corpo, para que ele se desenvolva, para que ele cresça? Até quando? Uma das pregações diz: o corpo fica no estado vegetativo. O corpo fica vegetativo. Quem tem amigos e conhecidos em hospital, sabe que aquela comidinha do hospital, né? Vamos dizer, a pessoa ainda tem, né? Como é que fica o corpo no hospital? É o alimento. O alimento. O alimento, uma vez que ele não passa da papinha, ele encroa, atrofia. Boca que não mastiga, o dedo que amolece e cai, meu irmão. O braço que não faz o movimento, ele vai ficando fininho. Até quando ficaremos no nosso leitinho, na nossa papinha, na nossa bananinha amassada, espiritualmente falando? Até quando não podemos chegar e falar: meu irmão, vamos sentar e conversar sobre tal coisa aqui? Maturidade. Maturidade. Isso é o agir do corpo. É entender que sim, muitas vezes escorregamos, muitas vezes fraquejamos, mas também temos que entender que vamos ter que ouvir por isso. Vamos arcar com a responsabilidade disso, com maturidade. E está tudo bem. Precisamos crescer e passar desse nível, que é o agir. Que é o agir. Falhou, gente, eu tentei demorar. Que é o agir do corpo. Porque se eu tenho 5 dedinhos e os meus 5 dedinhos estão aqui na orelha e nas costas, como é que eu vou estender para chegar mais membro que chega? Os meus dedinhos estão tudo aqui, ó, tomando uma madeira, ainda comendo papinha. Porque a gente não pode falar uma coisa para exortar. Porque a gente não pode dar uma orientação. Porque a gente não pode dar um direcionamento. Porque dói, porque incomoda. Vou sair da igreja. Que isso? Onde já se viu falando assim da minha vida, você nem me conhece? Meu irmão, eu sei te dizer uma coisa. Nós aqui sim somos uma igreja, somos corpo, como a nossa pastora sempre fala. Se nós estamos debaixo aqui, somos cuidado uns pelos outros. E aí, talvez esteja em nós curar uma ferida de falta de cuidado de quem nunca teve cuidado. Não é enxerido na tua vida.
Talvez você nunca teve um carinho e um cuidado. E é isso que a gente faz. Não é se intrometendo, é cuidando. Então o abrir os olhos e o agir está em enxergar o que nós queremos fazer, que é cuidar, amar, tratar, libertar, sarar. Então o problema está em nós. E aí é muito interessante, fazendo uma comparação aqui, uma parte que eu gosto muito, inclusive já virei até um memezinho, que é Moisés. Eu amo a história de Moisés, uma das que eu gosto bastante. Quando Moisés foi libertar o povo, e aí não vou falar, porque senão vão me tesourar, mas para encurtar a história, ele vai ao faraó 10 vezes. 10 vezes. Fazer a mesma pergunta, né? Basicamente. Deixa eu libertar o povo para fazer as coisas, tem que fazer. O faraó fala o quê? Não. Irmãos, ele vai 10 vezes. E aí o Espírito Santo falava assim para mim: tu imagina se ele não fosse as 10 vezes? Ou se ele não tivesse sido desenvolvido, porque isso foi um desenvolvimento de paciência nele. Porque ele já sabia algumas vezes que ele ia ouvir não, porque Deus já falou, tu vai e o coração dele está fechado, tá? E se fosse eu e você? Se eu falasse assim, vai lá, fala com o Austin para ele ir embora comigo, mas ele vai te falar que não. Aí tu vai uma vez, ele falou que não. Vai de novo. Ele vai falar que não de novo. Aí ele falou, na terceira vez tu vai falar assim, deixa eu ver, tá brincando comigo? Moisés foi 10 vezes. Mal sabe ele, e aí conjecturo eu, que é uma das histórias que eu gosto, que isso já trabalhava a paciência que ele precisava desenvolver 40 anos com aquele povo lá. Isso foi só a amostra grátis do que ele ia ter. E às vezes a gente não quer receber um conselho, às vezes a gente não quer receber uma orientação, às vezes a gente não percebe que a ferida está na gente. E aí a gente faz o quê? Joga pro outro. E eu gosto muito dessa história de Moisés. Porque quando ele saiu do Egito depois disso tudo com o povo, vocês vão ver, saíram com ele aproximadamente, a Bíblia fala 600 mil homens. Tá, em Êxodo 12, 37 fala, Moisés saiu do Egito com 600 mil homens. Mais mulheres, crianças, gato, periquito, cachorro, papagaio, periquito, balança e afins. Fatalmente isso dá muito mais. Tá. Mas, se a gente parar para observar, só em Caxias tem 800 mil pessoas. Então vamos imaginar que ele era maior do que a população de Caxias. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa materializar as coisas, porque às vezes a gente fala e não toma a proporção das coisas. Mas o Senhor escolheu Moisés para libertar um povo que dava maior do que a população dessa cidade que nós estamos, que é Caxias, caminhando por um deserto sem nada. E às vezes a gente tem que amassar a banana para explicar o óbvio, e está certo, temos que fazer isso mesmo. Mas se a gente parar para pensar, em algumas partes da Bíblia fala o quê? Que o Senhor nunca os deixou. Nunca os deixou. Tanto que era uma nuvem ao longo do dia, coluna de fogo à noite. Certo? Tu imagina o tamanho dessa nuvem? Ele tinha que ficar. Eu viajei, o tamanho dessa cidade, o tamanho dessa nuvem, o tamanho dessa coluna. Falei, caramba, se for o tamanho de Caxias, olha o tamanho dessa coluna de fogo. É gigante. À noite e de dia. E debaixo estava lá, ó. Toda essa galera aqui, ó. Vou pegar o microfone lá mesmo. Estava lá. Nuvem. Lá. Aquelas 600, mais de quase 1 milhão de pessoas. Tudo debaixo da nuvem. Vocês concordam comigo que debaixo da nuvem, onde estava todo esse povo, e a gente vê na história de Êxodo, tinha gente que murmurava, tinha gente que fazia idolatria, tinha gente que se prostituía, tinha gente que bebia, tinha gente que adorava a Deus, tinha gente que seguia Deus, tinha de tudo. Era um corpo
sim ou não, gente? Era um corpo. E aí a gente vê que debaixo daquilo que Deus instituiu para aquele povo, existia um povo misturado, assim como nós somos aqui. Amém. O que acontece quando a gente está debaixo, seja da coluna, seja da coluna? Ah, não, meu irmão faz isso, meu irmão fez aquilo, vou sair da coluna. Irmão, proteção está aqui. Quem está aqui? Fora do corpo. Quem está aqui fora da coluna? E a gente ia culpar quem? Por sair debaixo. A Deus? Deus foi muito claro comigo. Eu não sou culpado. Não sou eu que tomo as decisões que você toma. Não sou eu que faço isso. Se tem isso, é a mesma história que acontecia antes. O povo fez bezerro de ouro. O povo fez um monte de coisa. Mas ainda assim muitos decidiram ficar debaixo. Amém? E continuando a mensagem, muitos querem sentir a sarça ardente que Moisés sentiu, mas não queria até Faraó 10 vezes. Muitos querem abrir o mar ao meio, como a gente vê, né? Abrir o mar ao meio, mas não quer ir 10 vezes para Faraó, mas não quer dialogar, como fez ele 10 vezes. Não quer. Eu sou alecrim dourado, não aguento mais isso. E quer ter o quê? A promessa lá na frente? A nuvem estava debaixo de todos. A nuvem não estava debaixo de um. Como a gente vê, o Espírito Santo é o mesmo. Ele não vai tirar um pedacinho da nuvem como um algodão doce. Você não vai levar em cima de você. Muitos querem receber as tábuas do mandamento. Eu ia ficar tão feliz de carregar essas tábuas. O pessoal acha que as tábuas do mandamento, mas não quer até falar 10 vezes. Muitos querem muita coisa. Quando Moisés chegou na beira do mar, de um lado, e os carros de Faraó viram do outro, o que ele foi? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi correr para Deus. Senhor, Deus fez o quê? Ei, por que clamas a mim, Moisés? É a mesma coisa com a gente. Por que estamos chegando para Deus e falando coisas que a gente mesmo que tem que resolver? É a gente mesmo que tem que furar isso. Curar, furar, tirar esse buraco da gente. Quebrar esse bloqueio. Tem que falar. Tem que ouvir. Tem que dialogar. Tem que dialogar. Porque às vezes você não fala, porque o que você não sabe é ouvir. E assim como eu fui um dia, não falava porque eu não sabia ouvir. Deus trabalhou em mim. Primeiro, ouvir, calada, para depois aprender a falar. Então a gente entende que o agir de Deus, Ele já nos deu todas as ferramentas. E a gente não usa, porque estamos acostumados com a banana amassadinha no prato. O alimento tem que ser mais sólido, meus irmãos. Precisamos subir este nível. Eu preciso ouvir quando me dá um conselho, uma dica, uma exortação qualquer. E amém. Em contrapartida, também preciso falar com carinho. E aí sim vem o reagir e a ação do corpo. Porque uma vez que há o agir de cada um, corpos ajustados, né? Como a gente canta em Corpo e Família, aí Deus faz a ação. E já encaminhando para o final, vai lá em João 6, por favor. Mas antes de ir para João 6, tem um detalhe.
concluindo os ensinamentos. Deus é bom? É uma pergunta, gente. Deus é bom? Amém, Deus é bom. Mas existe uma pequena diferença em seu ensinamento para mim e para você. Ele é bom, mas a bondade não o domina. Deus é justo? Sim, Deus é justo, Ele é a justiça. Mas a justiça não o domina. Deus é amor? Mas o amor também não o domina. E aí eu trago também um compartilhamento da minha vida para vocês. Por exemplo, para dar um exemplo, ficar bem claro. Eu sempre tive uma dificuldade, e acho que até comentei na casa da pastora, esse ano, começo desse ano, com o meu senso de justiça, que eu sempre falava que é passado. Meu senso de justiça, eu falava, pastor, eu tenho um troço com senso de justiça, que eu tenho que me controlar. E em nome de Jesus, hoje é passado, porque o senso de justiça não me domina. Porque uma vez que ele me domina, e eu vejo alguma coisa, eu vou agir muito forte. E aí eu percebi que eu era dominada por ele, porque eu não o controlava. E a mesma coisa com a bondade, foi outro ensinamento na minha vida. Eu era tão bondosa que se eu saísse um dia eu não voltava nisso para casa. A bondade me dominava. Ah, mas você ficou... Não, não fiquei mal. A diferença é que hoje eu a controlo e não ela me controla. Isso é agir do corpo. E o agir do corpo é esse sentimento e é essa percepção que nós precisamos ter. Porque se o meu senso de justiça for muito forte, um dia que alguém, sem querer, ou por qualquer coisa, porque somos seres humanos, escorregar, eu vou falar, isso não é admissível. Não dá para aceitar isso. Peraí, mas tem que entender tal coisa. Porque o senso de justiça ainda te domina. Ou me dominar. Quando não me domina, eu vou chegar e falar assim, meu irmão, vem cá, deixa eu entender, né? Vamos conversar? E aí eu passo a não ser mais dominado por aquilo. E aí eu passo a começar a entender o que o agir do corpo já está fazendo em mim. Para que através disso, a ação do Senhor de chegar e aproximar mais pessoas. Amém? Em João 6, já caminhando no final, 59, por favor. Está assim, Jesus estava na sinagoga, ao longo desse capítulo ele faz alguns ensinamentos e fala algumas coisas, e o pessoal começa a questionar e gera um conflito, tá? Esse é o contexto. E aí Jesus, tá? E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os discípulos murmuravam disso, disse-lhes isto, escandalizai-vos? Estão confrontados? Estão incomodados? Estão desconfortados? E vou pular para 64, mas tudo bem, né? Obrigada. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não lhe for concedido. E agora, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Forte isso, né? Forte isso, né? Muitos dos seus discípulos. Percebe que esse é o momento que, após falar algumas coisas ao longo desse capítulo, você vê pela quantidade de versículos que é longo, ele confronta muita coisa. E o povo se questiona de muita coisa e não crê. E aí então, muitos decidem não andar com Jesus, como está ali.
não andavam com ele. Muitos discípulos. E assim a gente vê hoje muitos que não andam, ou que decidem não andar. E é a história que eu falei da nuvem. Debaixo da nuvem, meus irmãos, tinha quase 1 milhão de pessoas, de todo tipo de gente. Muitos decidem não andar. E aí a gente não entende por que muita coisa acontece. Não atribua a Deus aquilo que você fez, a decisão que é sua. E no 67, então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Ou seja, existia uma quantidade, e ele voltou para essa quantidade e falou. O que falou e algumas pessoas saíram. E aí ele se voltou para esses 12 e fez essa pergunta: querem se retirar? E foi essa pergunta e esse confronto do agir para finalizar que o Senhor trouxe. Estão preparados para o próximo nível? Ou querem se retirar? Isso é provocativo. Porque a decisão, meu irmão, daqui para frente eu venho selar o entendimento do corpo. Eu chorei tanto, gente, eu não tenho noção, eu chorei a manhã inteira no meu trabalho, escondidinha, Cris. Porque a pergunta é essa: queremos retirar também? Sairemos da maçã raspadinha, sairemos da banana amassadinha, teremos que comer alimento sólido. O corpo não é atrofiado, não será atrofiado. O que é de Deus, a cabeça é boa, é perfeita, é agradável. E Ele manda estímulos ao longo das 5 semanas. Cada semana foi um estímulo. Cada semana foi um estímulo. Um foi um entendimento no começo, o outro foi um que não adoecer, um veio com um estado de atrofia do corpo. Semana passada o pastor Miguel, Deus não amputa ninguém. E eu venho selar o entendimento do agir. O corpo recebeu um estímulo de Deus, informando: é para agir. O agir é: ok, entendo que estaremos numa nova fase de mudanças, entendimentos, crescimento, ou finalizando com queremos retirar também. A gente tendo esse entendimento, logo depois termina no 70, ele já fala e revela, porque um dos 12 é o que vai me entregar. Percebe que ali ele ainda deu uma chance de misericórdia para Judas? Então, meus queridos, finalizo por aqui. Judas foi um dos escolhidos, ele estava no meio dos 12, mas ele não foi transformado. Não quis ser corpo. Amém? Então, obrigada, Senhor.